Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Fer Falcão. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e coisei o coisinho para você ser notificado quando eu publicar novos vídeos. Dê já o seu joinha, que assim mais gente vem assistir os vídeos do meu canal. E hoje vamos falar desta terceira onda. Vocês estão ouvindo falar disso aí? Terceira onda? Já? Mas meu Deus, quando isso vai parar? Vem comigo. Muito bem, primeiro um pequeno resuminho. Vocês sabem que eu sempre procuro fazer um resumo do que foi feito até agora, e daí eu continuo, né, a partir daí. Eu queria falar um pouco pra vocês, pra mostrar que nem sempre a grama do vizinho é mais verde. Eu sei que muita gente aí no Brasil pensa, Europa, nossa, Europa é maravilhosa, Europa é perfeita, Europa, países de primeiro mundo, óbvio que tudo é maravilhoso lá. Mas não é bem assim. O que vocês veem aí, né, a partir dos meus vídeos é que não tem problema como em todos os outros países, inclusive como os países em desenvolvimento, né? E aí o que eu ia explicar pra vocês verem como aqui também existe um problema com a função pública, né? Aquela coisa que o pessoal fala no Brasil, mas funcionário público, né? A burocracia do Brasil, né? Aqui na França, a burocracia é um absurdo, ela é muito lenta, ela é complicada. É uma das piores do mundo, isso é conhecido, vocês podem até ver, depois eu vou deixar o link na descrição. Mas tem o canal de um francês que mora no Brasil, agora eu esqueci o nome dele, esqueci o nome do canal, vou pôr aqui embaixo. E ele fala de diferenças, né, entre a França e o Brasil, e ele já falou sobre a burocracia francesa, que é bem chata, tá? E aí, pra vocês verem como a reatividade do serviço público é um pouco parecida com a reatividade aí do serviço público do Brasil. O que aconteceu? A gente teve a primeira onda lá no começo do ano, né, aqui na França, entre março e abril. Eu acho que vocês lembram, né, pode dar uma olhada aqui nos vídeos anteriores, onde eu falei sobre essa primeira onda. E a gente teve a reabertura, né, então o desconfinamento a partir de maio, do começo de maio. Ou seja, né, naquela época, a gente já tinha visto, né, quando eu digo eles, a administração, né, já tinha visto o que foi aquela primeira onda. Quando a gente começou a ter aumento de casos entre agosto e setembro, já não era para eles terem se preparado para a segunda onda? Né? Normal, né? Pensar, tá piorando, tá aumentando o caso, né? Ainda não tem vacina, então, obviamente, né, os casos vão aumentar e a gente tem que se preparar. E aí o que aconteceu? Eles se prepararam? Não! Eles fizeram alguma coisa para prevenir, para amenizar a situação? Não! E o exemplo maior disso, foi a coisa mais ridícula, é que no dia 26 de outubro de 2020, eu tenho a data exata, eles tinham marcado uma reunião, né, a administração do hospital marcou uma reunião com os médicos da urgência, né, o setor da urgência, para discutir, e aí vocês vão falar, bom, 26 de outubro, quando piorou, então para discutir da segunda onda. Não, para discutir o que foi bom ou ruim, fazer o balanço da primeira onda, lá em março, abril. Vocês acreditam? Esta reunião estava marcada, já fazia 2 semanas, acho, mais ou menos, mas para discutir o balanço da primeira onda. Vejam bem, 5 meses depois do desconfinamento. Vejam bem, esse é um exemplo, pra mim é um exemplo claro de como as coisas andam totalmente de ponta cabeça por aqui. Eu nunca entendi, não é de agora, tá pessoal, não é por causa do Covid, não. Sempre foi assim, pelo que o pessoal me disse, né, sempre foi assim, e pra mim sempre foi assim. O que eu conheço da França até agora é só esse caos no nível de administração, realmente só caos. Muita complicação, muita demora, então nunca foi fácil pra mim fazer papéis, qualquer coisa. Então, como estrangeira, posso falar pra vocês, é bem complicado. E todos os estrangeiros com quem eu falo, eles dizem a mesma coisa. Então, realmente é uma administração lenta. Pra não falar outra coisa. Então, pra voltar, né, nessa história, fizeram essa reunião em pleno dia 26, quando a gente já tava estourando de caso da segunda onda no hospital, e para discutir o que foi bem feito ou não na primeira onda. E o pessoal tava querendo falar, gente, vocês não entenderam nada, o que foi de errado na primeira foi não prevenir a segunda, olha aqui, né, a gente tá agora no meio da segunda onda. E aí, vamos passar, né, então para mostrar esse exemplo aí, eles fizeram essa reunião, nada mudou, obviamente, demoraram muito para implantar
né, de novo, né, toda a reatividade que eles tiveram na primeira onda, dessa vez foi bem mais devagar, para fazer de novo o setor Covid no hospital, para fazer, né, para organizar um pouco, né, ver como que ia fazer esse percurso aí do paciente, né, desde a chegada no hospital até ser hospitalizado se precisasse, né, foi meio, né, capenga. E quando eles finalmente fizeram tudo, a gente teve mais umas 2 semanas, tanto no total foi mais ou menos um mês com essa segunda onda, com esse pico. E como o governo já pegou e naquela mesma semana do 26 de outubro já fez um novo confinamento, conseguiu segurar. Conseguiu segurar. Então assim, eu sei que todo mundo, né, pode ficar bravo, desgostoso, não aguentar mais, né, um confinamento desses, mas realmente fez efeito. Porque a gente teve 2 semanas ainda desse pico e depois já foi diminuindo. E há um mês do começo desse novo confinamento, a gente já tinha uma queda importante nos novos casos, né? Só que aí, o governo ficou com medo de reabrir. E eles começaram a dar uma prolongada. Ah, então, a gente tinha falado que em tal data ia abrir tal coisa, agora a gente vai prolongar mais 2 semanas. Então, vocês estão entendendo? Eles foram dando aquela enroladinha para não reabrir certas coisas que eles tinham prometido de abrir em tal data, né? A partir de 1º ou 6 de dezembro, não lembro muito bem. Mas já começaram a, né, dar uma adiada nesse prazo. E por quê? Porque o mundo está com medo de uma terceira onda. Então a terceira onda, ela ainda não está aqui, mas é a sombra, né? É aquele fantasma que nos assombra, né? É aquilo que a gente tem mais medo, que é de ter uma nova onda, né? De novo, casos aumentando tanto de infecção quanto de mortes, né? E aí, o problema também de uma terceira onda é o ponto econômico, né? O ponto de vista econômico do país. Obviamente, quando ele começou a anunciar já, né, que ia adiar, né, ele, quando eu digo presidente Emmanuel Macron, tá? Quando eu digo ele, né, vocês não podem adivinhar. Quando ele começou a anunciar, então, que essas datas iam começar, né, a ser adiadas, precisa ver, e estourou revolta em tudo quanto é canto, né, do país. Por causa dos comerciantes, né? Então, os donos de restaurante, os comércios que são não essenciais, se você, né, não entende muito bem isso, vê aqui nesse vídeo anterior, eu expliquei tudo isso. O pessoal ficou da vida, porque vocês podem imaginar o que foi esse ano de 2020 para eles, né? A gente acaba vendo aqui, né, quando tem o noticiário, eles mostram sempre as pessoas já numa situação bem difícil, né? Então, donos de restaurante falando, nossa, eu saí de ter uma vida confortável para agora depender de ajuda dos outros para comer, né? De doação para ter o básico da alimentação para mim e para os meus filhos. Então, assim, é bem complicado, sabe, pessoal? Bem difícil de ver. A ajuda do governo não é suficiente, né? E o pessoal, ou tem aqueles que ficam bem no meio, né? Não estão tão necessitados que podem beneficiar da ajuda do governo e também não estão conseguindo ter um retorno financeiro para se manter. Então sempre tem aquele limbo, né? O pessoal que fica ali naquele meio que não é nem para uma coisa nem para outra, né? Então tá uma situação econômica, né? Uma crise econômica que é bem importante por conta da pandemia. E aí o que acontece? Teremos Natal por aqui? Por enquanto, parece que teremos. Ficam aquelas ideinhas, né? Então, assim, não é para ter mais que 6 pessoas, né? 6 adultos numa reunião familiar do Natal. E, inclusive, com relação ao confinamento. Então, eles resolveram mudar, né? Eles iam começar a reabrir, não reabriram, né? Adiaram as datas. E a partir de 15 de dezembro, não tem mais que andar com papel para mostrar o que você foi fazer. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada naquele vídeo anterior. Não precisa mais sair com esse papel, mas existe um toque de recolher às 20 horas. Todos os dias, às 20 horas, toque de recolher. Quer dizer que se a polícia vê gente circulando na rua, tem que ir lá e perguntar, pedir um papel, alguma coisa para que a pessoa prove, né, porque ela está ainda, né, fora de casa. Por exemplo, eu, quando eu volto do meu plantão, pode acontecer de eu voltar depois das 20 horas, então eu mostro o papel que o hospital me deu pra falar que é porque eu sou médica, né, então eu tenho que continuar trabalhando e são os meus horários de trabalho. E aí eles fizeram certas restrições para as datas das festas, né, pro Natal não vai ter toque de recolher no dia 24,
né? Então a véspera do Natal não vai ter toque de recolher. Dia 25 já tem. E no dia 31 vai ter toque de recolher às 20 horas. Então, assim, acho que o pessoal nem vai comemorar direito, né? Ou vai ser todo mundo na casa, cada um na sua casa, né? Esperando da meia-noite pra falar: finalmente 2020 acabou e pronto, né? Então é mais ou menos isso. Estamos nesse pé. O problema é que tá estourando manifestação em tudo quanto é canto deste país. Já falei disso neste vídeo aqui, dá uma olhada. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é... Primeiro, uma das manifestações é do pessoal de restaurantes e comércios não essenciais, que estão nessa situação calamitosa, como eu já falei. Segundo ponto, movimento anti-vacinas. Tá sendo complicado, o pessoal também aqui tá bem reativo, com medo da vacina, e o governo está prevendo que as primeiras vacinas vão chegar no fim de dezembro, e eles vão começar a fazer, já dar as doses, pelo menos para as populações mais a risco, né, já em janeiro e fevereiro. São planos, ainda nada muito bem confirmado, não tem data exata, mas é o que tem aí pelos noticiários, tá? Esses são os dados que eu recolhi. Desta parte aí de vacina e confinamento, o que eu tenho para falar para vocês com o resto da Europa é: Holanda e Inglaterra estão tendo uma nova cepa, que também foi identificada na África do Sul. É uma nova cepa do coronavírus, que aparentemente seria muito mais contagiosa do que esta cepa que tivemos já, mas menos letal. Então, assim, não dá pra saber muito ainda. Ela acabou de ser identificada aí nesses países que eu citei, e talvez nas próximas semanas nós teremos mais informações sobre isso. Mas toda cepa nova é uma complicação a mais, né? Ainda mais nesse período em que todo mundo estava feliz com a ideia de vai ter vacina. Será que a vacina vai ser também efetiva para essa nova cepa de coronavírus? Não sabemos. Tem o movimento antivacina de base, né, de não quero nenhuma vacina. Tem o movimento antivacina pro coronavírus, que é do pessoal que fala: mas foi tudo muito rápido, como que a gente pode saber que realmente ela é boa ou não, se não tem dano ou não, efeito colateral ou não, né? E tem também a briga do ninguém pode me obrigar a tomar vacina, né? Vai ser obrigatório, não vai? Então tá um caos, inclusive porque tem populações de risco que a gente não sabe como que vai ser do ponto de vista ético. Por exemplo, eu que tenho uma grande ligação aí com a geriatria, que eu já trabalhei na geriatria, e que mesmo meu cônjuge, ele é geriatra, então ele está, né, no hospital, no setor de geriatria, e cuida também de casas de repouso. Eles têm uma grande questão ética com relação àqueles idosos que têm perda cognitiva, né, as chamadas demências, e aí fica aquela questão, né, ele não pode responder por ele mesmo. Às vezes não tem familiar, né? Uma pessoa que tá lá que não tem um familiar para falar por ela. Eu posso simplesmente dar a vacina para ela? E se depois ela tem uma reação? Sou eu que, como médico, vou ter que ir na frente do juiz me defender? Ou o hospital ou a casa de repouso vão assumir a responsabilidade e daí são eles que terão que ir na frente do juiz para responder caso haja algum problema? Complicado, né? E ele tá tendo essa questão ética para lidar, né, no dia a dia dele, né, como geriatra. Então, para vocês entenderem um pouco o que é, né, esse ambiance, né, né, o clima em que estamos, né. E a terceira coisa, né, a terceira grande manifestação que estamos tendo é uma coisa que sai um pouco aí desse escopo, né, de coronavírus, mas que eu gostaria muito de mostrar para vocês, que é a chamada Loi de Sécurité Globale. É como se fosse a Lei de Segurança Global. Foi uma lei que foi, né, desenvolvida nesses últimos meses para proteger os policiais. E o problema é que existe um artigo nessa lei que fala que não se pode, então é proibido, né, há uma interdição de divulgar em redes sociais as imagens de policiais durante uma ação deles. Ou seja, todos os vídeos em que a gente vê, por exemplo, tem uma pessoa sendo abordada e aí alguém vai e filma e daí põe na rede social para mostrar, por exemplo, se houve abuso de poder, né, por parte da polícia, ou se houve violência, ou se houve isso e aquilo, isto então fica como proibido, né, proibido, e a pessoa receberá sanções se ela divulgar essas imagens. Aí, pessoal, foi um Deus nos acuda, a galera foi pra rua, continua indo,
tem manifestações repetidas aí do pessoal pedindo para tirar esse artigo, porque, né, não faz sentido, como assim, né, por que tem essa proteção para os policiais? Estou repetindo o que as pessoas falam, tá, pessoal, não é da minha opinião, nem vou entrar no âmbito de qual que é a minha opinião sobre isso, mas enfim, mostrando para vocês o que está acontecendo. E aí o pessoal fala, mas como assim, né? Muitas vezes existe abuso de poder, sim, por parte dos policiais, e esses vídeos são a única forma que a população tem de se defender e de mostrar, né, o que acontece numa abordagem dessas, né? Então como assim, né, a gente não pode divulgar? Então assim, foi um rolo, um monte de discussão, e aí eles acabaram mudando esse artigo, mas, né, aí acalmou um pouco, né, as manifestações se acalmaram, mas o pessoal ainda não tá engolindo muito bem essa lei. Tá sendo difícil, né, ainda mais que, como estamos tendo novas manifestações a partir dessa questão do confinamento, do Natal, do Ano Novo, de prolongar a reabertura de restaurantes e de comércios não essenciais, a gente já viu certos casos de, vamos colocar assim, abuso de poder por parte dos policiais nessas manifestações recentes, e aí o pessoal fazendo manifestação por conta dessa manifestação pra falar que, olha só, tá vendo, teve abuso de poder, vejam essas imagens e não estamos de acordo com não poder divulgar essas imagens. Enfim, um rolo, mas só pra vocês verem que nem tudo são flores aqui na terrinha, né, onde está a Fernanda. Então a grama do vizinho não é sempre mais verde, tá, pessoal? Fiquem com isso em mente. Que não tá sendo difícil em todo lugar, tá sendo complicado em todo lugar. Bom, por hoje é só, já foi bastante coisa, né? Mas então era pra fazer essa atualização aí e pra explicar que a terceira onda não está já acontecendo, mas que todas essas medidas que estão sendo tomadas agora, por exemplo, na Alemanha, né, está tendo um confinamento parcial, deixa eu ver aqui onde eu marquei, Áustria, Itália e no país de Gales, confinamento total. Então assim, eles estão começando, os países da Europa estão começando a fazer já certas ações, um novo confinamento, para impedir uma terceira onda, ou para minimizar os riscos de uma terceira onda que já está prevista. Estão entendendo? Então a terceira onda ainda não está aqui, mas ela já nos assombra. Então, por isso, né, que começaram a falar dessa terceira onda. Para falar, assim, no sentido, vamos evitar que haja uma outra onda, porque já tivemos muito estrago já com essas duas ondas que tivemos em 2020. Tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista econômico, né? E educacional, né, porque acabou, né, com a continuidade da educação, né, dos alunos que estavam tanto na educação primária, o ensino médio ou o ensino superior. Então assim, esse ano foi bem complicado, né? Acho que tá todo mundo pedindo pra chegar 2021 com essa esperança de que tudo vai mudar. Mas não é o ano que muda nada, né, pessoal? São as ações. Então, com esta mensagem, eu encerro o vídeo de hoje. E não se esqueçam de coisar o coisinha aí pra ter notificação quando tiver vídeo novo, porque eu faço vídeos toda semana. Até a próxima! Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde!